Hoje eu vou te contar por que é que as pessoas saem da igreja. Você já parou para pensar quais são os motivos que levam alguém a sair da igreja? Uma história maravilhosa aqui em um dos capítulos de hoje da nossa leitura. Mas hoje, antes da gente continuar, Atos 19 e Atos capítulo de número 20, já chega dando like, já chega dizendo gostei. Por favor, assim você ajuda a gente a espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, olha só, vamos lá. Capítulo 19 é incrível. Esse Atos é cheio de movimento, né? Movimentos de Deus através do Espírito Santo. E no capítulo 19 a gente já vai percebendo que receber o Espírito Santo na nossa vida é imprescindível se nós desejamos viver de fato uma vida segundo a vontade de Deus aqui nessa terra. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, nesse caso do capítulo 19, achava que era tão importante as pessoas receberem o Espírito Santo que ele chega ali em Éfeso e a primeira pergunta que ele faz não é como é que está a arrecadação da igreja, como é que está a liderança da igreja, não, nada disso. A primeira pergunta é, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós nem conhecemos, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Então Paulo impõe as mãos sobre eles. Eles recebem o Espírito Santo, ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e a profetizar. E aí Paulo entende assim, agora vocês podem continuar, dar continuidade naquilo que foi começado. Então, o fato de sermos cheios do Espírito Santo nos habilita a vivermos uma dimensão espiritual onde o sobrenatural acontece, onde a gente tem experiências, né, de milagres na nossa vida e a gente entende que nós fluímos muito melhor para ver o reino de Deus crescendo e avançando. Você precisa do Espírito Santo. Escreve aqui para mim assim, ó, para tudo escreve, fala assim, eu preciso me encher do Espírito Santo. Escreve isso se você acredita, né, se você entende essa realidade aqui também. Fala para mim, tá? Eu continuando assim, ó, debaixo desse mover do Espírito Santo, porque isso estava acontecendo ali no capítulo 19 de Atos, nós somos convocados ao arrependimento, à confissão de pecados, somos convidados a abandonar nossas más obras. Então, debaixo do mover de Deus, só fica aquilo que Deus deseja que fique. É por isso que você precisa se expor ao mover de Deus, você precisa se expor ao enchimento do Espírito Santo para que a sua vida agrade a Deus, para que você honre a Deus, para que aquilo que não pertence a Ele não permaneça na sua vida. Você precisa disso. Posso ouvir um amém de vez em quando? Isso é muito forte mesmo. E aí, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos encorajados pelo próprio Deus. Parece que nós recebemos uma capacitação sobrenatural. Parece não. O Espírito Santo em nós é essa capacitação sobrenatural. O Espírito Santo em nós e sobre nós é essa capacitação sobrenatural que nos encoraja a falarmos do Evangelho, a falarmos da nossa fé com muito mais convicção dentro de nós. Então você faz coisas debaixo do poder de Deus que naturalmente, fora do poder de Deus, você não conseguiria fazer pelo reino de Deus de fato, né? E a gente entra no próximo capítulo, eu percebo algo muito interessante. Eu estava lendo o capítulo 20, eu vi que existiram vários companheiros auxiliando o apóstolo Paulo em toda a sua jornada de cidade em cidade, independentemente do tempo em que ele ficava ali pregando o evangelho. Você tem um nome, tem outro nome, enfim, a cada momento você percebe alguém sendo inserido ou o texto mostrando que tinha alguém inserido na vida do apóstolo Paulo e me ensinou, sabe o quê? Que nós não devemos nos isolar. Você não nasceu para pregar o evangelho e viver sozinho por aí pregando o evangelho. Não, você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas ao seu redor para te apoiarem, para te encorajarem, né? Isso faz toda a diferença. Tenha companheiros na sua vida, companheiros nessa missão poderosa que Deus te deu de pregar o Evangelho. Todos nós temos essa missão de pregar o Evangelho onde nós estivermos. Então, pessoas ao nosso redor vão nos encorajar e também poderão ser encorajadas por nós. Eu aprendo isso aqui. E aí, entra numa passagem aqui que é Eutico, né? Mostra, a Bíblia fala de um jovem que
enquanto Paulo estava pregando, é muito forte essa passagem, Paulo estava pregando e de repente esse jovem ele cai, ele cai da janela enquanto Paulo estava pregando, né? Aqui, cadê? Aí. Cai da janela enquanto Paulo estava pregando. E eu percebo que isso fala sobre uma realidade muito, muito forte a respeito da vida da igreja de fato, tá? Eu estou abrindo aqui para perceber aqui, ó. Algumas Bíblias vão até trazer a ressurreição de Eutico entrou. De quem que era Eutico? Um jovem que enquanto Paulo estava pregando, estava sentado numa janela. Metade da sua atenção, podemos assim por dizer, estava para dentro e a outra metade para fora, por conta de falta de atenção ou até mesmo por um desequilíbrio. O Eutico cai. A Bíblia diz que Paulo para a pregação, desce as escadas e as pessoas ao redor de Eutico já declarando-o morto. Paulo vai lá, abraça, levanta, ergue esse garoto e traz de volta, e Paulo continua, eles ceiam, Paulo continua a pregar até o amanhecer. Olha que equilíbrio que eu percebo aqui, e algo que é muito importante. Viva a realidade da comunhão na igreja. Mesmo que você esteja assim para lá e para cá, metade da atenção para lá, mas viva a realidade. Por quê? Só na vida da igreja que vai ser possível alguém entender que a sua vida é mais importante que a nossa liturgia. Só nessa realidade da igreja que é possível entendermos que nós não precisamos deixar de cultuar, deixar de fazer, mas se alguém caiu, a gente vai lá, para tudo, estende a mão, traz de volta e continua celebrando a Deus e continua ouvindo a palavra de Deus. Então, isso me mostra que a igreja é esse lugar de segunda chance. Eutico teve a sua segunda chance. E na sua segunda chance, ele já não sentou mais na janela. Pegou isso aqui? Na sua segunda chance, ele ceia junto com os irmãos. Ele ouve atentamente o apóstolo Paulo pregando até o amanhecer. Então, o desinteresse ou o equilíbrio tem jogado muitas pessoas no chão. Por isso que nós precisamos de mais Paulos para erguer as mãos, alcançar essas pessoas para que elas sejam levantadas, para que elas sejam erguidas e voltem a viver a vida da igreja como Deus de fato deseja. Sua vida só tem valor se você testemunhar do evangelho da graça de Deus. Pegou essa realidade? Isso é muito forte, mexe muito comigo. Sou pastor de igreja, eu olho para a vida da igreja, eu consigo enxergar isso aqui e a gente precisa de fato abrir os nossos olhos para que vivamos de fato essa realidade exposta nas Escrituras. Então, faça essa declaração para você mesmo aí agora. Fala, eu decido me encher do Espírito. Você percebe que o texto bíblico ele não é isolado, ele vai tendo uma nuance, uma continuidade. Né? Os assuntos vão sendo abordados assim, só nessa igreja que é cheia do Espírito Santo, né? Um capítulo fala da igreja, outro capítulo fala do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo. Essas pessoas têm a segunda chance. Essas pessoas entendem que a liturgia não é mais importante que a vida das pessoas. E assim a gente vai avançando, a gente vai crescendo. Fala para você mesmo, faz essa declaração. Eu vou ver pessoas ao meu redor vivendo o sobrenatural. Fala para você mesmo, eu serei Paulo, para estender a mão, para abraçar Eutico, para levantar os Euticos que têm sido derrubados por falta de atenção, por desequilíbrio, enfim, e por tantas outras questões, por estarem divididos, fazem as pessoas caírem do prédio abaixo, caírem na vida de fato. Mas nós vamos lá e vamos erguer essas pessoas. Eu quero até encorajar você a pensar em alguém no seu círculo de amigos que esteja caído, precisando. Vá lá e seja um Paulo para esse Eutico. Estenda sua mão, abençoe, levante, erga, abrace, faça reviver essa pessoa. Em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu quero deixar uma indicação de um livro aqui para você.
Tá aqui na nossa descrição um livro sobre o enchimento do Espírito Santo. Às vezes você viu aqui falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor? Quero deixar uma indicação de livro aqui na descrição. É só você rolar, tocar, enfim, e você vai direto para a página onde eu deixo essa indicação do livro Preciso Falar em Línguas, tá? Toca no link que está aqui dentro na descrição e, enfim, se você puder, adquira, vai te levantar, vai te erguer, vai te capacitar cada vez mais, tá bom? Pega esse link, espalha para todo mundo, coloca nas suas redes sociais, dá para pegar e colocar o link aí nos seus stories, enfim, tá bom? Quero que você espalhe isso aqui para o máximo de pessoas. Até amanhã.